Que isso. Sim ou não? Sim, pior que acontece. Acontece. Pior que acontece. Olha aí o Felipe Coutinho. Gente, que tchá-tchá-tchá é esse? Ele se pronunciou ontem sobre a rescisão de contrato com o Vasco. Quando a gente estava ao vivo aqui no programa, a gente debateu muito isso ontem aqui, né, Lucas Moretti? Muito. Ainda era uma informação inicial da Atenção Vascaína, isso não era nada oficial, nem por parte do Vasco e nem por parte do Coutinho. Pouco depois do programa acabar, o Coutinho fez essa publicação aqui, e ele disse: eu pensei muito antes de escrever aqui, pensei mesmo, mas pelo respeito, pelo carinho, pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor sempre. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado e eu não voltei para priorizar a minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que eu estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo com o Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre, no peito, na história, na vida, de coração. Obrigada por tudo. Bom, Lucas Moretti, tem uma palavra aí, duas, na verdade, que na minha preocupação, eu acho que nos tempos que a gente vive hoje, me preocupa muito, que são as duas palavras, saúde mental. Ele diz isso aqui no meio do texto e depois ele diz cansado mentalmente. E aí, isso já é um problema dele com ele, né? Ele não culpa ninguém e a culpa não é de ninguém. É um problema em que ele parece estar passando. E isso, Lucas Moretti, é muito, muito, muito sério. É um assunto muito sério. E aí a gente não está falando só de atleta, a gente está falando de vida. Quantas vezes, Vene, nesse programa a gente fala sobre isso, né? Sim. Que nós todos a gente é muito preocupado. Eu acho que a grande doença do século é a depressão. A gente sabe como muitas pessoas passam por isso. Vene deve passar por isso. Às vezes eu estou andando na rua e alguém me aborda. Eu estou com depressão, vocês animam meu dia. Ou eu estava com depressão e eu melhorei porque eu assisti vocês. É uma coisa muito grave e ainda é um assunto pouco falado, mas muito sério. Porque ainda tem aquelas pessoas um pouco mais velhas que falam que eu não sou maluco, eu não preciso de remédio, eu não sou maluco, eu não preciso de um psiquiatra. Não é questão de ser maluco ou não ser maluco. É uma questão de doença. A gente tem a nossa mente hoje e ela adoece. E quando ela adoece, a gente tem que tratar como a gente trata o nosso corpo. Quando a gente está com febre, a gente não toma um remédio ou a gente não vai ao médico. Quando a gente adoece a nossa cabeça, a gente precisa procurar um especialista, um médico e talvez até, quem sabe, tomar um remédio. E a gente está falando de uma fase no esporte que é com a saúde mental. Eu falo nesse programa várias vezes. Você pode ser o melhor atleta de alta performance, seu físico está tinindo, você ser muito bom, você está bem com todas as valências físicas, mas se você não está bem da sua cabeça, você não vai performar, o seu time não vai ganhar, as coisas não vão andar. A saúde mental é uma coisa muito importante. E ele, que é um cara super discreto, tocou nesse assunto tão sério, falando de um presidente que foi uma das primeiras pessoas na história do futebol que se declarou: eu tive depressão, que foi o Pedrinho. E numa época em que pouco se falava sobre isso. Então, assim, é um assunto muito delicado, que mais uma vez o Vasco, que é um time que historicamente movimentou coisas, foi pioneiro, está caindo no colo do Vasco um problema desse tamanho e que é muito sério, Lucas Moretti. Não, perfeito, Fê. Em 2023, Felipe Coutinho ele vai para o Catar. Eu tenho um amigo que joga bola lá no Catar. Ele fala, inclusive, que desde lá o Felipe Coutinho já demonstrava essa falta de vontade. Ele ia acompanhar o Coutinho em alguns momentos, né, no seu clube, que ele atuava em campo, e o Coutinho demonstrava não estar feliz no Catar. Inclusive, esse foi um dos motivos que fizeram com que ele voltasse ao Brasil e vestisse novamente a camisa do Vasco da Gama. Logo após o programa ontem, eu liguei para uma pessoa do Vasco para entender, porque acho que nenhum torcedor vascaíno entendeu no primeiro momento o que aconteceu com o Coutinho. E foi muito utilizada durante a conversa que eu tive a palavra extremidade. O Vasco da Gama traz para o Coutinho extremidade, no ponto positivo e no ponto negativo.
dos momentos mais felizes da carreira do Coutinho como jogador profissional foi em 2024, quando ele chega em São Januário e é abraçado pelo torcedor vascaíno ali em São Januário. Eu acho que o torcedor ele não tem noção do quão foi importante para o Coutinho aquele momento que ele teve com a sua família, com os seus filhos, no meio do gramado de São Januário, sendo abraçado pelo torcedor cruzmaltino. E ao mesmo momento que o Coutinho ele teve esse momento de felicidade naquele sábado à tarde, o torcedor vascaíno também não tem noção do quão triste foi para o Felipe Coutinho o final do ano passado, aquela final da Copa do Brasil, Fernanda. O que me passaram foi que a sensação que o Felipe Coutinho passou para os dirigentes do Vasco logo após a perda daquele título é que o Felipe Coutinho iria se aposentar exatamente ali. Essa foi a sensação que o Coutinho passou para todo mundo de dentro do clube, que ali seria o momento de aposentadoria do Coutinho. O Coutinho já vem se arrastando desde aquele final de dezembro, e essas vaias que aconteceram em São Januário foi o ápice do Coutinho olhar e falar, definitivamente, talvez, a minha relação nesse momento acabou. Só que eu acho importante, ao mesmo tempo a gente falar sobre isso, também falar ao torcedor vascaíno, você não tem culpa de absolutamente nada. O torcedor ele tem todo o direito de vaiar, o torcedor tem todo o direito de criticar. O Coutinho era o camisa 10 do Vasco, ele chamou automaticamente para si essa responsabilidade, e o vascaíno que vaiou o Coutinho, há um tempo atrás vai o Romário, vai o Edmundo, vai o Roberto Dinamite. A questão é pessoal do Felipe Coutinho. E eu acho que foi legal a sinceridade dele também, de falar, ó, eu não aguento mais, eu preciso sair, eu preciso dar um tempo, eu preciso curtir com a minha família, eu preciso cuidar da minha saúde mental. O Felipe Coutinho foi muito corajoso em ter esse passo, e agora o que resta para o torcedor é respeitar. Vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, é um cria da base cruzmaltina, um jogador muito querido, e encerrou o seu ciclo aí com a camisa do Vasco da Gama nessa sua segunda passagem. Eu, Lucas, desejo aí toda a sorte do mundo ao Felipe Coutinho, que ele se recupere e que ele volte aí a encontrar felicidade aonde for, tá, Fernanda? Eu cheguei a falar aqui no programa ontem que o Coutinho volta para o Vasco para buscar a felicidade de volta. E aí, voltar para casa, Veni, é sempre o melhor lugar para você reencontrar a sua alegria. Estar com os seus, né? E aí, quando a gente fala de futebol, é muito raro ter esse lugar que o Coutinho ocupa, que é você ter um nível altíssimo de identificação com uma torcida. De você ter um berço e de que ali é o seu lugar e todo mundo sabe que é. Porque, às vezes, a vida do jogador passa e ele não consegue criar essa identificação, ou ela não é na matriz. A do Coutinho foi na matriz, que é onde ele começou, que é o Vasco da Gama. Então, ele volta para buscar a felicidade. E eu disse ontem aqui nesse programa, eu falei, será que são só as vaias que fizeram ele realmente estourar e falar, não dá, não vou voltar? Será que não tem outros assuntos? Mas esse será, vai flutuar. Ninguém vai ter essa resposta. Mas uma coisa eu disse ontem aqui, talvez se ele tivesse tomado aquelas vaias ou tudo que aconteceu fosse em qualquer outro clube, não ia fazer tanta dor no coração dele. Mas como era na casa dele, com a família que é o Vasco para ele, foi tudo mais difícil e doloroso de contornar essa dor no peito. Você entende o que eu estou falando, Vene Casagrande? Entendo e concordo com você. Inclusive, o Lucas utilizou uma palavra que eu iria utilizar ao falar desse tema. O Felipe Coutinho ele foi extremamente corajoso, porque qualquer outro jogador ficaria com um certo receio de tomar essa decisão com medo da repercussão, que poderia ser negativa e positiva. Antes de mais nada, eu acho que isso vai ser o melhor para todos os lados, tanto para ele quanto para o Vasco da Gama. Eu já não era a favor da renovação de contrato. Eu só lamento a forma como foi feito, a forma como esse ciclo chegou ao fim, porque, de fato, foi uma forma que não foi ideal. Uma forma, depois de um jogo, dele ter sido muito vaiado. O Coutinho não tem culpa, a gente não pode julgar ninguém, a gente não sabe o que está passando na cabeça dele. Só ele pode chegar e falar para o público quais são os motivos que fizeram ele tomar essa decisão. E o torcedor que vaiou também não tem culpa. O torcedor que criticou o Coutinho também não tem culpa. Todo jogador que veste a camisa do Vasco da Gama está sujeito a isso. Nenhum jogador está acima da instituição Vasco da Gama. E eu falo isso também do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense. Ou seja, ninguém tem culpa de nada. O Coutinho não pediu para sair por culpa dos torcedores que vaiaram e os torcedores não têm nenhuma culpa de fazer o Coutinho sair nesse momento. Onde eu quero chegar? No fim das contas, Fernandinho, vai ser melhor para todo mundo. Ele provavelmente vai buscar melhorar a saúde mental dele, que essa é a prioridade nesse momento. Não é se o Vasco vai conseguir fazer uma contratação para recompor a saída do Felipe Coutinho. Não, a prioridade é a saúde do ser humano Felipe Coutinho. Eu só lamento a forma como isso tudo foi feito, porque, de fato, eu acho que vai ser melhor para todo mundo vai ficar muito melhor a partir de agora. E aí eu vou falar com o torcedor vascaíno, que está um pouco frustrado, decepcionado com essa atitude do Coutinho. Bota o texto dele de novo aqui. Gente, para quem está com alguma questão com sua saúde mental, ou para quem é muito reservado, e no caso do Coutinho,
são as duas coisas, se expor dessa maneira é muito difícil. Isso aqui é uma atitude que é quase que impossível para quem é muito reservado, porque ele está expondo. Ele está expondo o momento dele, né? Ele foi muito corajoso de fazer isso aqui e talvez teve essa coragem pelo respeito que ele tem pelo torcedor vascaíno. Pela forma, o Vene fala... Nossa, você tocou num ponto perfeito agora. Ao fazer isso, ele demonstra um respeito, um amor pela instituição muito grande. Porque ele poderia simplesmente sentar no contrato e falar: vocês vão ficar vaiando aí, eu vou receber meu dinheiro aqui que é alto. Não, ele mostrou um respeito com a instituição Vasco. É de bater palma, gente. O Coutinho, vocês têm que bater palma. E não só pela rescisão, por ele não sentar no contrato e ficar recebendo o salário. Ele poderia muito bem, pra vocês terem uma noção, isso é muito normal. Sentou com o clube e falou: gente, vamos fazer o seguinte, eu não tô bem, eu também não, vamos fazer o seguinte, eu vou me lesionar, eu me encosto aqui, e aí a gente deixa o contrato chegar até o final, eu não renovo e fica tudo bem. Não. Ele poderia fazer isso, ele ia ganhar o salário dele, ele ia ficar de boa e ele ia sair do olho do furacão, mas não. Ele não quis fazer essa curva externo, que é a torcida ali no campo e tudo, e o interno, que é o ambiente. Então, para uma pessoa que já não está com uma saúde mental muito legal, viver no dia a dia, na rotina do atleta, do treino, de tudo, com um ambiente que está um pouco mais pesado, fica muito mais difícil, Vene Casagrande. Por isso que eu me boto no lugar dele, tenho um pouco de empatia, no lugar dele talvez tomasse a mesma decisão. Ele deve ter pensado: cara, assim, já fiz de tudo na minha carreira como jogador, eu acho que eu voltei para tentar fazer a torcida feliz, não estou conseguindo fazer a torcida feliz, não tem mais motivos para eu continuar. Sabe estopim? Talvez já estava tudo muito derretendo para ele. E aí o dia que ele olha... E tá aí, você viu nesse momento as palavras do Vene Casagrande, Lucas Moretti e Fernandinha Maia analisando um pouquinho sobre Felipe Coutinho, que saiu do Vasco da Gama e fez ali uma nota oficial, desabafou tudo que ele tinha para falar, mas deixou bem claro uma coisa que é muito importante salientar para o torcedor vascaíno. O Coutinho tem muito carinho e muito amor por essa instituição. Por mais que o Vasco tenha não conseguindo render com ele em campo, por mais que o Coutinho estivesse recebendo um alto salário, mas no futebol não estava conseguindo corresponder à altura, mesmo assim o Coutinho é um cara que respeitou do início ao fim a instituição do Vasco da Gama. A instituição sempre vai ser soberana a tudo, vai ser sempre primordial. Se você pensar assim, o que é maior, Coutinho ou a instituição? Sempre vai ser o Vasco. Então, assim, eu imagino que o Coutinho, ele tomou a decisão para a sua vida, pensando ali que ele tem que melhorar a parte psicológica, melhorar a parte mental dele, porque está muito afetado. O Vasco não vinha tendo também um êxito com ele em campo. Então, assim, cara, eu acho que o ideal era realmente encerrar esse ciclo, mesmo que depois o Coutinho volte pro Vasco, não sei, encerre a carreira no Vasco depois, ou encerre a carreira agora, não sei como é que vai ser o plano do jogador, mas o importante é o Vasco se resguardar também, porque não adianta você pagar um alto salário e não ter retorno técnico. Então, eu acho que o ideal é realmente essa rescisão, cada um repensar um pouquinho ali, o Coutinho também aliviar a parte mental dele, e depois, cara, quem sabe o Coutinho mais fresco, mais ali resguardado emocionalmente falando, quem sabe ele não retorne pro Vasco e dê muito mais felicidade para a torcida vascaína. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!